Fala, Crentelho. E aí, como é que tá essa mente? Tá cheia ou tá oca? Hoje a gente vai estar falando sobre a teoria da Terra oca. Então, o que seria a teoria da Terra oca? É um conceito que propõe basicamente que no centro da Terra é vazio. Na teoria da Terra oca, a Terra seria habitada e teriam lá diversas civilizações, inclusive criaturas que a gente nem conhece, ou muitas criaturas que para nós teriam sido extintas há algum tempo. Então essa é a base que a gente vai estar analisando. Só que assim, por incrível que pareça, gente, essa teoria não é simplesmente de um acaso ou só de algumas mentes iludidas. Pelo contrário, a gente tem uma base teórica científica em cima disso. A teoria da Terra oca, ela já é difundida em diversos filmes ao longo do tempo, séries, programas de TV, só que normalmente nós não damos muita atenção porque ela vem envolta de vários contextos das próprias histórias. Mas a gente tem diversos ao longo do tempo e vocês vão começar a perceber e relembrar, talvez durante esse vídeo, algumas dessas histórias. Mas o mais recente que a gente tem é na parte do Godzilla contra o King Kong, nos últimos filmes que saíram. Isso trata muito diretamente a respeito da teoria da Terra oca. O detalhe é que a teoria da Terra oca ela não é recente. É uma teoria extremamente antiga, se a gente for olhar. Não extremamente nem tanto, mas muito antiga, que vem sendo remontada. A teoria da Terra oca tem uma base teórica científica em 1692. Não, vocês não ouviram errado. Uma base teórica científica, ou seja, estudos científicos da possibilidade da Terra oca. E o começo dessa teoria vem de Edmund Halley. Ah, sim, Halley daquele do cometa, é o que conseguiu mapear a trajetória do cometa. Então vocês já devem saber que não é qualquer um, é uma pessoa extremamente respeitada no meio científico, ok? Nessa teoria do Halley, a Terra ela seria dividida em várias camadas, no total 4 camadas. E cada uma dessas camadas seria separada entre si por um espaço vago, um espaço oco. Ok? E dentro dessas camadas habitariam criaturas, civilizações, inclusive ele citava que essa parte interior seria iluminada por algo semelhante ao Sol. Então tinha essa mentalidade de ter energia e também ter luz e calor o suficiente para poder haver vida e a vida continuar existindo dentro da Terra. E como que ele chegou nessa conclusão? Uma das coisas que ele estudava era o magnetismo. E entre isso, ele começou a buscar explicações para as auroras boreais. Então ele percebeu que havia uma variação do campo magnético do planeta e concluiu que essa variação só poderia existir se na parte interna do planeta fosse diferente da parte externa. Através disso, ele conseguiu conceber uma explicação lógica para a existência das auroras boreais. Então não foi algo assim totalmente fora do contexto. Talvez para nós hoje possa parecer para alguns, mas na época não era nada ignorável. Tanto que essa teoria ela começou a ganhar forças e outros cientistas começaram a buscar explicações e a beber da mesma fonte, ou seja, pegar as bases que já tinham sido compreendidas ou pelo menos indicadas e foram desenvolvendo essa teoria ao longo do tempo. Aí, mais ou menos lá pelo século XVIII, mudou-se um pouco, começou a ter uma visão um pouco diferente a respeito dessa teoria. E ao invés de ter 4 camadas, reduziu-se para uma. Começou-se a achar que sim, existia apenas uma camada e não 4. E também começou a acreditar que não teria apenas um Sol, mas sim 2 sóis, ou 2 esferas luminosas semelhantes ao Sol. E que essa crosta, ou seja, essa parte que dividiria entre a superfície, que é onde nós estamos, com a parte do interior da Terra, onde essas outras civilizações e outras criaturas habitavam, ficaria em torno de 1000 quilômetros. E a partir dali já seria a parte oca, aonde teria esses habitantes. Ou seja, a gente poderia considerar que os habitantes do interior da Terra oca, eles estariam de ponta cabeça em relação a nós. Considerando que a gente observa que o pessoal que está do outro lado do mundo também estaria de ponta cabeça em relação a nós, não há nada de tão extraordinário nisso.
Essa teoria ela foi ganhando força, cada vez foi ganhando mais força à medida que outros cientistas começavam a estudar, à medida que começava a ter outras publicações, foi ganhando notoriedade no meio científico. Em 1871, mais ou menos ali, foi publicado um livro que o nome era Vril, Poder da Raça Futura, ou Poder da Raça do Futuro, algo nesse sentido. E nesse livro era retratado justamente o conceito dessa teoria da Terra Oca, mostrando ou falando a respeito das civilizações que tinham, a respeito da sociedade como completa, dessa sociedade Vril que existia. Na Terra Oca tinha água, tinha fontes naturais, enfim, basicamente a mesma coisa que nós temos aqui na superfície existia também no interior da Terra, com algumas variações de criaturas que a gente não consegue mais ver aqui, criaturas do passado que lá continuaram vivendo, sobreviveram, e outras criaturas que se desenvolveram lá e que nunca subiram à superfície. Além de civilizações, como eu comentei, com tecnologias muito superiores à nossa. Esse livro ele não foi considerado, ou não foi escrito, ou mesmo publicado como sendo algo real. Porém, muitos começaram a pegar desses argumentos e trazer para a teoria da Terra Oca e tornando isso mais crível. Tanto que foi criada uma sociedade semi-secreta na Alemanha com o nome de Sociedade Thule, ou Sociedade Vril, que tinha por base a crença na teoria da Terra Oca. O interessante disso é que muitos dos generais e muitos dos comandantes nazistas ou do partido nazista, faziam também parte dessa sociedade. Inclusive, acredita-se que o próprio Hitler também fazia parte dessa sociedade. Essa sociedade criada na Alemanha acreditava que os habitantes do centro da Terra, na verdade, eram arianos puros. Se você voltar um pouquinho, você vai perceber que a própria sociedade nazista, ela considerava que eles eram arianos e puros e eles tinham algo a mais do que o restante do mundo. Então já se encaixa um pouquinho nesse mesmo conceito. E essa concepção de arianos puros estarem no interior da Terra e eles também se considerarem como arianos puros, fazia uma ligação direta e acabou com toda certeza dando mais força ao partido nazista. O Vril, na verdade, ele não é somente o nome que foi dado, também existia nesse contexto aí já um pouco mais especulativo, que existia uma força, um tipo de energia chamada Vril, que os habitantes do interior da Terra tinham condições de estar manipulando e que, no caso, o partido nazista tinha interesse em estar adquirindo essas capacidades. Capacidades que deixariam uma pessoa como um super-humano, poder de telecinese, mover objetos, entre outras coisas semelhantes a isso. Se a gente for considerar que o próprio Hitler ele era um dos amantes do ocultismo, fanático nessa área mística, religiosa, assim, não necessariamente religiosa como a gente vê, mas na parte mais obscura, e isso é um fato notório, também se encaixaria esse padrão, esse perfil. Até porque ele querendo dominar qualquer tipo de meio que gerasse uma possível arma, um possível poder adicional, com certeza ele estaria indo atrás. Em 1920, essa sociedade teria supostamente feito um pacto com os habitantes da Terra Oca, ou de alguma dessas civilizações da Terra Oca, onde eles estariam trazendo conhecimento, eles estariam trazendo tecnologias para os alemães. O detalhe da história é que até os aliados da Alemanha, eles também se surpreendiam com as tecnologias que os alemães tinham. Eles não conseguiam compreender muitas das coisas que os alemães já tinham desenvolvido. E mesmo depois que a guerra acabou, onde os alemães acabaram sendo derrotados, os vitoriosos tomaram controle de muitas dessas tecnologias e começaram a desenvolver ou começaram a estudá-las para melhorar essas tecnologias ou para implementá-las nos seus próprios países. E a gente vê isso acontecendo até hoje. Volta e meia a gente vê alguma coisa que foi resgatada da Segunda Guerra Mundial e está em desenvolvimento atual. Isso vocês conseguem perceber também buscando rapidamente na internet algumas coisas assim.
O detalhe é que Hitler supostamente não sabia como chegar até a Terra Oca, mesmo já tendo feito pactos com alguns desses habitantes que trariam conhecimento para ele, que foi utilizado durante a Segunda Guerra em equipamentos. Ele não sabia como chegar lá. Então, mais ou menos em 1936, ele começou a enviar expedições por todos os países, principalmente Europa, Antártida, foram os países onde ele teve um pouco mais de ênfase. E supostamente ele teria conseguido descobrir no Polo Sul uma das entradas para a Terra Oca, aonde poderiam ter acesso à Terra Oca. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a sociedade Thule não teve muita ênfase, eles acabaram tendo a sua força reduzida. Mas até hoje ainda existe e ainda recruta pessoas que acreditem na possibilidade da Terra Oca. Então ainda está, mesmo depois de todo esse tempo, ainda está em efetividade. Existem algumas coisas que acabam fortalecendo mais a teoria da Terra Oca. Uma delas é que supostamente não é possível você entrar em determinados locais, como na Antártida mesmo, no Polo Sul, ou mesmo no Polo Norte, que seria a segunda porta de entrada supostamente conhecida. Ambos os locais são guardados e não é possível que civis cheguem lá simplesmente porque os governantes, os governos não permitem. E a minha pergunta é, por que tanta segurança nesses locais? Assim, talvez não seja a entrada para a Terra Oca, talvez não seja barreira de gelo, como a gente pode ter citado no vídeo da Terra Plana, que eu vou até deixar o card aqui em cima para quem não viu poder ver também. Mas que existe algo a mais, isso existe. Que não deve ser compartilhado com o público, provavelmente. Além do fato de tratados, como o próprio Tratado da Antártida, também impedem a circulação de civis. Hoje em dia, essa teoria não é muito bem vista, principalmente pelos estudiosos e cientistas, que já consideram descartada. Mesmo assim, ainda existem, como eu falei anteriormente, muitos remanescentes que ainda continuam acreditando e buscando provas para poder comprovar a existência da Terra Oca. Agora, quando a gente começa a tratar da ciência moderna e o que é acreditado pela ciência e pelos estudiosos modernos, a gente vai perceber que eles direcionam para algo totalmente diferente, considerando que a Terra tem a sua crosta, o manto e o núcleo. E o núcleo da Terra seria dividido em parte líquida, ou seja, com a lava e algo extremamente quente, e também a parte sólida, não havendo espaço algum para qualquer tipo de civilização ou mesmo criaturas que vivessem ali. Não seria oca a Terra. Uma das outras argumentações para a não existência da Terra Oca é que eles encontraram uma explicação diferente para a existência da aurora boreal, que foi um dos primeiros indícios estudados lá por Harley que deram origem a essa teoria como teoria científica. E nesse caso das auroras boreais, eles justificam dizendo que as auroras boreais são formadas por ventos solares com pressão atmosférica da Terra e o magnetismo. Então, basicamente, o magnetismo que o Harley estudou continua presente ali. Porém, eles estão incorporando os ventos solares e a pressão atmosférica. Eu, particularmente, confesso para vocês que não consigo entender muito bem ventos solares, a pressão atmosférica. Eu dei uma estudada, dei uma lida, tentei entender, não consegui. Para mim, sinceramente, ainda faz mais sentido a explicação do Harley. Não necessariamente que exista uma Terra Oca, mas que talvez algo que traga o magnetismo do interior da Terra seria mais plausível aos meus olhos no momento. Até peço para vocês que, se vocês conseguem entender melhor isso a respeito das auroras boreais, coloquem nos comentários ou mandem um videozinho para mim aí, que a gente pode até estar colocando num próximo vídeo para frente. Isso são só alguns dos argumentos científicos que desmentem a teoria da Terra Oca. Um outro argumento também é que eles não acreditam a possibilidade, mesmo que a Terra fosse oca, a possibilidade de existir um Sol no interior da Terra, porque eles consideram, primeiro por conta do tamanho, da densidade, que não seria possível.
E uma outra coisa que eu também fiquei com um pezinho atrás, porque o Sol, ao final de contas, é uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas com maior potência e com menor potência. Considerando o interior, suposto interior da Terra, também não necessitaria de tamanha energia ou tamanha luz, se compararmos com a distância que nós estamos da Terra ao Sol. Então também não acho necessariamente uma justificativa tão plausível a ponto de derrubar a teoria por completo. Outro ponto também que é falado pelos cientistas é que não se teve nenhum tipo de indício ou mesmo algum documento que comprovasse a existência dessas passagens encontradas por Hitler. O que eu deixo para vocês aí... Não estava discutindo se existia ou não a Terra Oca, mas sim onde está a entrada. No caso da sociedade... Cadê? Onde entra? Exato. Não se tem ou se não tem. Exato. Nós sabemos que tem, agora onde entra? Isso. No caso da sociedade nazista era isso. Eles não estavam discutindo se tinha ou não tinha. Para eles existia e eles estavam procurando como entrar lá. Era esse o fato. Agora eu pergunto para vocês que essas documentações que os cientistas alegam não existir, e por isso, porque não existem essas documentações, então a Terra Oca não é fato, eu pergunto para vocês, se algo que os governos tentam ocultar vão ter documentos para comprovar a existência, gente, para mim não faz sentido. Nós sabemos que existem documentos que são confidenciais, outros ultra confidenciais, enfim... são situações assim que a gente sabe que os governos ocultam muitas coisas da população, em sua grande maioria justamente para proteger a própria população, né, de conhecimentos que eles mesmos ainda não sabem. Então não seria estranho esses documentos estarem ocultos ou talvez nem existirem mesmo, justamente para poder segurar a informação, até porque informação é poder. Para concluir isso, eu acredito que a ciência moderna tem a capacidade de mostrar argumentos muito melhores do que esses, se acaso eles queiram. E talvez o problema seja justamente isso, pois agem com desprezo em relação aos anseios de conhecimento da população comum. Isso faz com que essas teorias, como a teoria da Terra plana ou a teoria da Terra Oca e diversas outras teorias, consigam eclodir e consigam ganhar notoriedade na mente das pessoas. Talvez, novamente, reforçando aos cientistas, um pouco mais de abertura nos conhecimentos e explicações mais fáceis de serem compreendidas resolveriam muitos desses problemas. E como eu digo sempre para vocês, deixo a vocês a escolha de acreditar ou não, ou em que acreditar ou não. Mas sempre indico, vamos seguir com lógica, hierarquia e observação, para realmente conseguirmos desvendar os mistérios desse mundo.